Olá pessoal, vamos lá? Questão 4 da prova 2022, segunda fase. Desculpa pelo desenho, tentei projetar aqui para você o que está lá na prova, né? Nós temos dois círculos grandes de raio A dentro de um quadrado. Nós temos dois segmentos aqui mostrando que esses círculos estão alinhados. Aqui a gente tem dois círculos B, de raio B. E aí a gente tem que essa diagonal aqui, ó, do ponto T ao ponto B, ele corta a circunferência, passa por ela e chega lá na diagonal do quadrado onde estão as figuras. Aí ele faz uma indicação que esse segmento ele chama de C, tá? Essa medida aqui. A primeira coisa é olhar, dar uma varrida aqui no desenho, tá? Parte A dessa questão. Mostre que a diagonal do quadrado mede 2A mais C. Meu, é só olhar para o desenho e interpretar. Vem aqui comigo. Se isso aqui é um raio, em todas as infinitas direções, ela mede A, certo? A gente já tem aqui, ó, que a partida dessa diagonal mede C. Então, acompanha comigo. Essa diagonal TB, ela faz parte da diagonal do quadrado. Isso quer dizer que daqui até aqui, ó, também mede C. Ele vai se encontrar lá. E esse trecho que falta, como é um raio, para atravessar isso aqui, ó, eu tenho uma vez o raio e outra vez o raio. Então eu tenho um C aqui, 2A e mais um C. Então você concorda que a gente tem duas vezes o segmento A? Se a gente juntar isso e alinhar, fica assim, ó, pessoal. Fica C, A e C. Espero que você tenha visualizado isso aqui. Então eu tenho duas vezes A, o segmento A, mais duas vezes o segmento C. Colocando 2 em evidência, é a mesma coisa que 2 vezes A mais C. Bora pro próximo? Vamos lá, pessoal. O item B da questão 4 diz o seguinte: mostre que A mede 2 menos raiz de 2 sobre 2. Ele quer saber a medida desse Azinho aqui, desse raio. Bom, pessoal, não é uma conta tranquila, é uma conta que precisa de bastante conceitos na cabeça sobre matemática, inclusive sobre conjugado para tirar a raiz do divisor. Então vem comigo aqui, ó. Um quadrado, tá? Quando os catetos têm a mesma medida. Se a gente assumir um quadrado como lado 1, quanto dá a hipotenusa? Quanto dá essa diagonal? Hipotenusa ao quadrado, eu vou direto, tá, gente? 1 ao quadrado é 1. 1 ao quadrado é 1. 2. Vamos tirar a potência daqui, vai dar raiz de 2. Tudo bem, gente? Para todo quadrado, para toda diagonal de um quadrado de catetos iguais, a hipotenusa vale raiz de 2. Por que isso é bacana? Isso me importa. Se eu mudasse a aresta do quadrado para 2, então a diagonal é 2 vezes o valor da hipotenusa, 2 raiz de 2. Se a aresta do quadrado vale 3, aqui vai dar 3 raiz de 2. Você pode testar isso, por exemplo, quando é 2, né, vai dar raiz de 8 e você fatora, dá 2 raiz de 2. Esse tipo de coisa. A gente precisa desse conceito para resolver aqui. Vem comigo, deixa eu pegar o vermelho aqui. Se a gente assumir, pessoal, que esse quadrado
mede 1. Então, a hipotenusa do quadrado, se esse quadrado mede 1, essa hipotenusa mede raiz de 2. Mede raiz de 2. Só que, o que é essa distância? Olha só, gente. Ela passa, se a gente olhar aqui, ó, aqui tem o raio A, né? Então esse raio A passa uma vez por aqui e passa outra vez por aqui. Tudo bem? Então esse cateto, tá? Ele é igual a 2 vezes a medida de A, e essa medida, essa diagonal, ela é a diagonal, opa, deixa eu pegar aqui. Ela é a diagonal de um quadrado que tem A por A. Portanto, essa diagonal aqui, ela tem A raiz de 2. E aqui também. Mede A raiz de 2, porque é a diagonal do quadrado de lado A. Então, a raiz de 2, ela é composta por 2 vezes o segmento A, mais 2 vezes A que multiplica a raiz de 2. Então, nesses trechos. Gente, isso aqui é para começar. Espero que você tenha pegado aí. Eu vou ter que andar. Você volta, dá uma estudada, pensa um pouquinho depois, manda mensagem pra gente, tira dúvida com o seu professor, me procura, a gente tenta auxiliar, tá bom? Bom, agora, vamos lá, vamos continuar essa conta. Desse lado aqui, ó, eu posso pôr 2 em evidência. Vai ficar A com A raiz de 2 lá. Para que eu faço isso? Para mandar esse 2 dividindo e sobra daquele lado A mais A raiz de 2. Tudo bem? Posso voltar a pôr isso aqui em evidência. Estou fazendo um pouquinho passo a passo, tá, gente? Se eu colocar em evidência, lá dentro sobra 1 mais raiz de 2. Tá bom? 1 vezes A vezes 1 volta para A vezes a raiz de 2 sobra a raiz de 2. Então, estou colocando aqui o A em evidência. Agora eu quero isolar o A. Esse cara passa dividindo. Eu vou trocar, colocar o A para cá. O raiz de 2 sobre 2 já estava lá. Essa expressão passou dividindo. Eu vou fazer esse pedaço aqui para você, ó. 1 mais raiz de 2. Quando é assim, a gente multiplica pelo inverso, né? Tem que lembrar que embaixo disso tem 1. Isso aqui implica no seguinte: a primeira fração mantém, a segunda sobe multiplicando trocado, né? A fração troca de ordem. Isso aqui resulta em raiz de 2 sobre 2, faço distributivo aqui, ó, mais 2 raiz de 2. Poxa, se não fosse essa raiz de 2 aqui, eu teria acabado. Para fazer isso, vamos continuar daqui, ó. Eu vou mostrar da onde a gente parou, tá? Ó, 2 mais 2 raiz de 2. Pessoal, dá para fazer um conjugado aí direto, mas eu vou tirar esse 2 daí porque facilita para mim, tá? Eu vou voltar, vou fazer lá em cima, economizar um pouco aqui. Ó, A raiz de 2, vou pôr o 2 em evidência, 1 mais raiz de 2. Vou voltar esse 2 multiplicando A. Vou guardar ele lá para minha expressão ficar mais resumida. E agora eu vou trabalhar com esse conjugado que é mais fácil. O que é o conjugado? É multiplicar em cima e embaixo por 1 mais a raiz de 2, mais o sinal da raiz invertido.
1 menos raiz de 2. E embaixo a mesma coisa. Tá? A gente pega 1 mais raiz de 2, mas aí multiplica por 1 menos raiz de 2, em cima e embaixo. Isso aqui é feito para tirar a raiz do divisor. Vamos lá, gente. Vou fazer com você aqui, ó. Vou destacar um pouco aqui. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Raiz de 2 vezes menos a raiz de 2, menos 2. As raízes são a mesma, perde a raiz, mantém a base. 1 vezes 1, 1. Raiz de 2 menos raiz de 2, menos 2. Opa, gente, desculpa. Por isso que tem que riscar, né? Vamos lá. 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos raiz de 2, menos raiz de 2. Mais raiz de 2 vezes 1, mais raiz de 2. E agora sim, raiz de 2 vezes menos a raiz de 2, menos 2, a mesma situação de cima. Beleza? 2A. Em cima não tenho nada para mudar. Vamos ver embaixo. Pessoal, menos raiz de 2 com mais raiz de 2 dá 0. Menos 2 com 1, menos 1. O que acontece aqui? Dividir por menos 1, menos raiz de 2 por menos 1, inverte o sinal do raiz de 2. E do menos 2 vira mais 2. E eu não preciso, porque o menos 1 acabou já alterando o sinal de cima, ele virou mais 1 também, não preciso colocar ele aqui embaixo. Opa! Agora eu vou isolar o A. Essa expressão já estava lá. E passo o 2 dividindo. Gente, já chegamos no que ele pediu. A única coisa é que o meu menos raiz de 2 está antes do mais 2, mas é a mesma coisa. Tá? Se eu trocar esses dois caras de lugar, fica 2 menos a raiz de 2 sobre 2, é a mesma coisa. Só perceber que eles estão só trocados de posição e isso não altera o que está no começo. Essa precisa gastar bastante conceito, bastante conteúdo, né? Vamos para a parte C. Vamos lá então, pessoal, a último termo, letra C, qual o valor de B? Vem comigo aqui. Olha só, nós já sabemos que para atravessar essa diagonal, a gente tem 2A. Então, essa diagonal tem 2A. Aí ele pega mais 2 raios da parte B. Mais 2B. E mais essa diagonal aqui, que igualmente a gente conversou do raio A, B por B, essa diagonal vai valer B. Então, 2 vezes B raiz de 2. Ele vale B raiz de 2. Mas ele tem mais um lá. Então, essa diagonal inteira passa por essas arestas. Como o quadrado é 1, a diagonal toda, a soma de todos esses termos é raiz de 2. Vamos precisar da situação anterior, tá? O A, pela letra B, valia quanto? 2 menos raiz de 2 sobre 2. Segura aí, não olha aqui para mim. Isso, 2 menos raiz de 2 sobre 2. Mais 2. Já vamos transformar aqui, ó. A gente tem nessas duas somas 2B em comum, né? Colocando em evidência 2B que multiplica 1 mais raiz de 2. Resolvendo esse termo, vou fazer em partes para você ainda, hein? E vou copiar o resto por enquanto. O resto é só copiar. 2 vezes 2, 4, menos 2 raiz de 2.
É só simplificar aqui, ó. 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Eu vou continuar simplificando o resto para você. Muita álgebra aqui, pessoal. Gente, vou deixar esse cara que está aqui. O raiz de 2 já estava para lá. E esses dois eu vou transferir para o lado de cá. Acontece que menos raiz de 2, quando vai para lá, fica positivo. 1 raiz de 2 com mais 1 raiz de 2, 2 raiz de 2. Isso aqui foi a transferência desse termo. O 2 vai negativo. Tudo bem? O que eu vou fazer? Esse 2b multiplica essa expressão. Eu vou deixar ele aqui. A nossa expressão agora vai ficar 2 raiz de 2 menos 2 sobre 1 mais raiz de 2. Essa dá trampa, hein? Multiplica pelo conjugado. Que igual a gente falou do A, troca o sinal da raiz e multiplica em cima e embaixo. Vamos continuar aqui? Estamos partindo para o finalmente. Então vamos lá. 2 raiz de 2 vezes 1. 2 raiz de 2. 2 raiz de 2 vezes menos raiz de 2 vai dar menos 4. 2 vezes 1, 2. Perde a raiz e ele é negativo. Menos 2 mais 2 raiz de 2. Beleza, terminei a distributiva em cima. Embaixo, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1 vezes menos raiz de 2, menos raiz de 2, mais raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, mais por menos negativo. Tá chegando no final, pessoal. Vamos lá. 2 raiz de 2 com mais 2 raiz de 2, ó, termo comum. 4 raiz de 2. Menos 6, menos 4 com menos 2. Ó, menos raiz com mais raiz, 0. Menos 2 com 1, menos 1. Esse menos 1 embaixo, pessoal, vai trocar o sinal de cima. Menos 4 raiz de 2 mais 6. Ele vai ficar positivo, sumiu. Vou isolar o B, passo o 2 dividindo. Vamos arrumar aqui esse 4 que está feio. Dá para simplificar. 4 por 2 menos 2 raiz de 2. 6 por 2 mais 3. Esse é o valor da aresta de B. Gente, tem que treinar esses conceitos de raiz, de potência, de conjugado, para conseguir resolver questões desse tipo, não tem outro jeito. Volta o vídeo quantas vezes precisar, tira dúvida com a gente nas aulas, e pode me procurar, pode mandar e-mail para a gente, mensagem. Vamos estudar para essa segunda fase. Bons estudos, boa sorte para vocês.